Muito bem, agora 8h48, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Você que está acompanhando a gente, muito bom dia, nosso muito obrigado. Você que está acompanhando também pela nossa live, pelo nosso streaming aí na página da folhafm.com.br, pelos aplicativos, aonde você estiver nos acompanhando, muito obrigado. Nosso agradecimento aí pela sua interação aqui conosco e também, né, logo mais esse programa vai estar em podcast e cobertura completa daqui a pouco no portal folha1.com.br. Voltando neste bloco, o Aloysio Abreu Barbosa, que nos traz aqui a grata visita, mesmo que seja por, né, videoconferência, né, uma distância mais aproximada com a imagem, do Rogério Siqueira, que é jornalista e embaixador do Brasil no Conselho Pan-Africano. Eu deixava um tema para que rapidamente então a gente comece a abordar aí a pauta pré-estabelecida para esse último bloco, que é a ação da PM em Campos contra o ato, né, antirracista no Pelourinho, né, justamente no Pelourinho. Mas eu deixava um tema, Rogerinho, para você, né, assim, bem sucintamente comentar essa questão do negacionismo, as pessoas que não acreditam que exista realmente o racismo aqui na nossa comunidade ou no Brasil, enfim, de uma forma em geral. Tá bom. A questão do negacionismo, na minha visão, ela está vinculada de novo àquilo que eu falei do mito da democracia racial, que se estabeleceu e causou um prejuízo enorme no pensamento brasileiro durante anos, né? É uma posição que eu mantenho. Então, a negação, ela é uma forma também de você não combater um determinado problema. Se você nega que existe, você também não tem nada o que combater, né? E no caso do racismo, tem muito isso. Se você nega uma coisa, a pessoa também não se sente responsabilizada a combatê-lo. No caso do branco, assim, antirracista. Esse é um ponto. Agora, esse movimento de negação das questões científicas que você fala em paralelo, ele está muito vinculado às bolhas de informação da internet. A gente pode remontar aqui aquela fala, Luiz, do Humberto Eco, né, que a internet acabou dando voz a muitos idiotas. Né? Promoveu o idiota da aldeia, portador da verdade. Exatamente. E o que acontece? Esses idiotas que acabam por promover esse tipo de tese furada, o Arnaldo, sem base científica nenhuma, eles atingem uma parcela das pessoas que consomem internet, isso é um fato, e não estão instrumentalizadas para poder fazer uma checagem de fatos, né, uma comparação qualificada, para ver se aquilo ali é verdade, se não é, se é fake news, se é só um arrobo de um louco desse na internet, porque as pessoas simplesmente veem, infelizmente as pessoas em geral não estão instrumentalizadas, o usuário médio, tem muitas pesquisas, eu posso depois deixar aqui com vocês, né, para fazer um fact-checking da informação que ele está recebendo. Sobretudo na bolha dos aplicativos de mensagem e na bolha formada pelas redes sociais. A gente tem uma característica, vou pegar esse caso no Brasil. Né, a gente tem uma característica, por exemplo, os pacotes de internet, os pacotes de dados, né, para ficarem mais baratos e atingirem a massa de maneira geral, eles limitam acesso a mensageiros, às vezes, e a redes sociais. A pessoa não consegue entrar no browser, né, e acessar, por exemplo, o Folha 1, porque é impedido. Isso vai gerando uma bolha. O Bolsonaro trabalha muito bem isso, né, com a máquina de fake news de Bolsonaro trabalha com o quê? Com WhatsApp, né, e com redes sociais. Justamente sabendo que determinado estrato da população não pode, por questões, inclusive técnicas, acessar outras fontes de informação que não sejam aquelas, né? E às vezes não estão instrumentalizadas para fazer uma checagem de fato e ver se aquela informação que ela está recebendo tem fundamento ou não tem fundamento. Mas, Rogério, vamos chegar ao caso aqui de Campos. Claro, estava já ansioso para falar disso. Eu fiquei sabendo, estava na sexta-feira, já era de noite, sabendo através de um vídeo que foi enviado, por volta de 4h30 da tarde. Eu vou narrar aqui a apuração que eu fiz, né, de um participante, né? Se identificou, até por motivo de segurança, como Quequerê, que é um pseudônimo artístico que é adotado como poeta, um estudante.
Marcamos o ato pelas redes sociais de maneira partidária, esperados nos protestos antirracistas que acontecem no ZEUA, na Europa e no mundo, desde a morte covarde de George Floyd. Éramos cerca de 15 pessoas, jovens entre 19 e 25 anos, à exceção de um senhor que foi com seu filho. Fizemos a concentração no Pelourinho, pois na Praça São Salvador haviam 12 viaturas da PM. Todos nós usávamos máscaras, alguns até luvas, e distribuímos álcool gel para todos. Primeiro chegaram 3 PMs vindo da praça, dizendo que as manifestações estavam proibidas. Dissemos a eles que estávamos cumprindo todas as determinações sanitárias. Assim mesmo vieram 3 viaturas, depois mais 2 com cerca de 15 PMs, que chegaram gritando e atiraram bombas de gás lacrimogêneo sobre os nossos pés. Nossos olhos arderam muito, tivemos muito medo. É um testemunho de um jovem que estava no protesto, né? Como é que você encarou isso? Como é que você acha que isso deve ser encarado? Olha, Luiz, eu vou recortar a resposta em duas. Eu vou falar da questão estrutural da PM e da politização da PM. Enfim, do ponto de vista estrutural, né, a polícia militar aqui no Brasil, ela foi moldada para repressão. A verdade é essa. A modelagem institucional da polícia militar, ela é ruim. Ela é ruim na forma com que se apresenta e estimula um tipo de abordagem que não é um tipo de abordagem que vai ao encontro dos anseios de uma sociedade plenamente democrática, com uma democracia madura. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, né? Então, eu lembro, no dia 22 de março do ano passado, no meu segundo dia como superintendente da Igualdade Racial, participei do primeiro encontro de gestores de órgãos da igualdade racial no Estado. E Campos apresentou uma proposta, eu apresentei uma proposta que foi aprovada, só não foi levada a cabo pelo Estado, mas era de reformulação total dos cursos de formação da Polícia Militar. A cidade de Campos apresentou, através dessa superintendência, está lá registrado, tem no site, uma proposta de reformulação que foi aprovada por todos os gestores presentes à reunião, né, para que fosse apresentado ao governador uma proposta para a gente, junto, né, às universidades, ao movimento negro, aos especialistas, pudesse ajudar a reformular o curso da PM para que se colocasse na formação do policial, na formação básica do policial, as questões raciais e de direitos humanos, de maneira que eles pudessem ouvir quem sofre esse tipo de violência, né, para desconstruir estereótipos que são montados dentro da academia da Polícia Militar, né, e que fazem com que o policial, lá na ponta, age de maneira repressiva, sem considerar sua função, às vezes, precípua, né? E primeiro, que é de servir e proteger, né? E servir a quem, proteger a quem, né? O segundo, que é a politização. E aí, a partir disso, a gente tem, né, nesse resquício ainda repressivo da Polícia Militar enquanto instituição, um desrespeito, para mim, claro, à própria estruturação que o artigo 144 da Constituição dá quando define ali as competências de cada órgão de segurança, né? A politização ela não é dada aos militares enquanto agente público, né? Então eu vejo uma polícia muito inflamada ideologicamente, muito ideologizada com um determinado tipo de pensamento. Então, quando a gente tem manifestações, por exemplo, aqui alinhadas com a narrativa do Bolsonaro, que é uma narrativa de repressão, de violência enquanto linguagem, a Polícia Militar chega, conversa na moral, vem cá, vamos lá, é uma conversa quase que de amigos. E aí, quando é uma pauta que a luz dos olhos daqueles agentes não lhes contempla, né, ele vai e age com o braço forte do Estado. São 2 pesos e 2 medidas. E nesse sentido, a gente precisa, inclusive o comando da Polícia Militar aqui em Campos, tenha total noção de que esse tipo de coisa serve para descredibilizar a corporação. Você fazia ressalva aí da contribuição que o 8º BPM dá para a nossa segurança pública, e aí não vou negá-lo, mas também na outra ponta a gente também tem que saber reconhecer não só os méritos,
mas onde está havendo desvio de conduta para corrigir esse curso, porque senão a gente vai ter um órgão que não pode ser ideologizado e politizado, o sendo, como já está sendo na prática. O Bolsonaro estimulou isso no país inteiro, as polícias estão muito alinhadas com a narrativa do governo, e essa narrativa de violência, quando vem de um presidente da República, por exemplo, ela reveste de legitimidade lá na ponta a violência quando acontece na prática. E isso é reflexo também desse tipo de narrativa que se estabeleceu no governo federal. Então, achei a ação, inclusive, covarde, porque eram jovens ali, Luiz, você vai olhar ali, pessoas com 20, 25 anos, acho que no máximo 30, em que a polícia não fez o mesmo tipo de abordagem quando fez com manifestações, por exemplo, pró-Bolsonaro. Não chegou, a gente não viu ele chegando para conversar, para orientar, de repente pedindo com educação para dispersar. Já chegaram com tiro, porrada e bomba. Então, o que eu tenho para falar é que está tendo tratamento desigual, atrás de uma polícia que está profundamente ideologizada e descumprindo o cerne do artigo 144 da Constituição, que versa sobre a função das forças de segurança. É importante destacar que jornalismo, como você sabe, Rogério, tão bem quanto eu, tem sempre, e Cláudio também, tem sempre dois lados, né? No mínimo dois lados. E eu ouvi também, assim que vi o vídeo, fiquei também chocado com isso acontecendo aqui no centro de Campos. Concordo que não foi o mesmo tratamento dado às manifestações bolsonaristas, inclusive com pautas antidemocráticas, registradas em foto, como fechamento, instalação a favor de intervenção militar, fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal, e não respeitando as regras de afastamento, como foram respeitadas nessa manifestação de sexta-feira, mas logicamente que entrei em contato com o comandante do 8º BPM, o tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa, que sempre muito solícito, e fiz a ele a primeira pergunta: por que a ação? Qual o motivo daquela ação, né, truculenta da PM? Vou repetir palavras dele. Está proibida a aglomeração neste período de pandemia e não obedeceu à orientação da PM. Por isso, tivemos que fazer o uso progressivo da força com emprego de armamento não letal. Na sequência, eu indaguei a ele por que a mesma atitude de força não foi adotada em manifestações de grupos bolsonaristas na cidade. E coloquei a foto de uma delas. Feita no dia 15 de março, mas tiveram outras que tem uma faixa dizendo assim: estamos com Bolsonaro, intervenção militar já, fecha o STF, Câmara e Senado. E ele respondeu, o tenente-coronel Luiz Henrique Barbosa: discordo, inclusive efetuamos prisões nos últimos atos. Verdade, 3, na manifestação que teve, acho que não vou saber precisar agora, mas foi num domingo de maio, em que três líderes das manifestações bolsonaristas foram detidos e encaminhados e autuados na 64DP. Aí eu perguntei a ele sobre o uso de gás lacrimogêneo, que nunca foi adotado nas manifestações de direita. E o comandante deu sua versão. Isso são procedimentos operacionais de quem está na ponta do cenário das operações. Essa é a versão do comando da PM de Campos. Luiz, eu vou tentar ser polido aqui, para tentar manter algum grau de civilidade nesse debate. Mas eu acho que no mínimo, hipócrita esse tipo de declaração, porque se o ato diligencial, nesse caso, né, a diligência para um tipo de manifestação e outra, claro que cada situação é uma situação, etc. Mas, em termos de contenção de pessoas, tinha muito mais gente na manifestação pró-Bolsonaro, uma manifestação que vai de encontro, né, aquilo que a Constituição autoriza. Você não pode fazer manifestações antidemocráticas, pedindo fechamento de Congresso, pedindo fechamento do Supremo, que são instituições que compõem a República Democrática do Brasil.
né? Então, esse tipo de manifestação, ele é antidemocrático e afronta diretamente os preceitos constitucionais. Uma manifestação falando que as vidas negras importam, né, de preservação da vida, né, ela tem um cunho que vai ao encontro daquilo que a Constituição diz, que é a defesa da vida, da liberdade, do pluralismo, tudo aquilo que versa a nossa Constituição. E um número muito menor de pessoas. Então, quer dizer, eu acho que a polícia não tem que ter vergonha de se retratar e falar, né, que precisa rever as suas normas procedimentais com relação à manifestação para que não haja desequilíbrio no tratamento de um grupo ou de outro, para que haja equidade no tratamento e que ele seja, como é função precípua da polícia, do ponto de vista estatutário, o de mediação, para que o problema se resolva, se houver algum problema, com mediação da polícia e não com repressão da polícia. Então era esse ponto que eu queria colocar. Alguns dos questionamentos que você fez foram feitos também em comentários nas redes sociais sobre a matéria. Vou citar aqui Adriano Moura, por exemplo, que já participou do programa, falou: a mesma PM que permitiu carreatas bolsonaristas contra o distanciamento social, a mesma PM que permitiu carreatas bolsonaristas contra o distanciamento social. Mas estamos falando de Campos, a terra do açúcar do atraso. Jorge Gomes Coutinho, sociólogo, professor da UF, espantoso, mas curioso, que embora, sim, tenham ocorrido prisões nas carreatas da morte, campistas, as mesmas não foram impedidas. As prisões, segundo informações que me chegaram, ocorreram ao final das mesmas e derivaram corretamente no encaminhamento civilizado e respeitoso dos organizadores para a 134DP. Além disso, preocupa o indício de manifestação local do fenômeno nacional de alinhamento acrítico das baixas patentes da Polícia Militar ao discurso autoritário e antidemocrático do governo Bolsonaro. A declaração do comandante, as declarações que eu acabei de ler aqui, são de fundamental importância sobre a violência com amparo institucional. Abre aspas, procedimentos operacionais de quem está na ponta, no cenário das operações, quem estava na ponta? Quem deu a ordem para o uso de gás lacrimogênio? Por qual razão? Não cabe investigação pelo Ministério Público? São os questionamentos feitos aí, né, em comentários à notícia. Aloysio, primeiro agradecer as contribuições das pessoas, né? Tem muita gente participando. Eu estou com o celular aqui do lado, a gente não dá conta de ler a mensagem e prestar atenção aqui no debate. Eu vou ler todas depois com muito carinho. Eu acho que cabe, pelo menos, ao Ministério Público, essa mediação. Talvez o Ministério Público possa ser um mediador no sentido de padronizar a ação da polícia com relação a manifestações em período de pandemia, em período de crise. E fazer um exame, né, de controle de constitucionalidade até, Luiz, porque a gente tem quarentena estabelecida, etc., uma série de normas infraconstitucionais que necessitam exatamente, às vezes, um exame de controle de constitucionalidade. Não no STF necessariamente, mas que o Ministério Público possa avaliar e falar, olha, para o comando da polícia, olha, dessa maneira aqui é excessiva, dessa até aqui você pode chegar. E riscar essa linha. O Ministério Público tem essa capacidade de fazer mediação e riscar essa linha. Daqui para lá é abuso, daqui para cá não é. Talvez o Ministério Público possa ser um grande mediador desse tensionamento que está havendo, porque a polícia, ao meu sentir, está muito politizada e ideologizada e indo de encontro ao princípio constitucional, né, que veta isso para os militares assim, de maneira peremptória. Na verdade, você tinha manifestações marcadas para o domingo aqui em Campos, que foram desmarcadas por conta dessa atitude da PM e foram remarcadas para agora, para quarta-feira, né?
Então, há que estar bem atento, né, da maneira como as forças de segurança pública vão agir em relação a isso. Eu acho que uma característica interessante das manifestações desse domingo, que a parte da imprensa constatou, é que essas manifestações estavam cheias de advogados negros, justamente, né, para poder observar e acompanhar qualquer procedimento que houvesse. E isso é interessantíssimo, porque tem alguém ali, legitimamente um operador da lei, né, que pode fazer essa mediação e evitar que haja abuso, até inclusive no registro que possa eventualmente ser feito junto à delegacia, na hora de eventual detenção ou de eventual procedimento de repressão que a polícia possa fazer, né, e que exceda o escopo da sua tarefa ali naquele momento. Até aqui a ouvinte Beth Gomes, que fala que a PM chegou, pediu para eles se retirarem passivamente, mas eles não deram a mínima. Estamos sob um decreto que diz para ficarmos em casa. Na época da pandemia não se faz manifestação, não tinha só 15 pessoas, e chegou a numeração sim, e ela estava ali no caixa eletrônico, Santander, e também saiu com os olhos ardendo. Beth Gomes, basta ver as imagens, eu não vou ficar, eu não estava presente, mas vi as imagens, né, e realmente não passavam de 15 pessoas, estavam mantendo afastamento sim. Isso Luiz. Só para esclarecer, está ouvindo? Agora estou ouvindo. Só para esclarecer, que isso está registrado em vídeo, isso não é opinião, né? Nós tivemos também a manifestação do link da matéria no Folha 1, onde o vereador Jorginho Virgílio, falando como vereador, falando como poder constituído, legislativo municipal, falou que não vai admitir que isso aconteça de novo, né? Que não pode haver 2 pesos, 2 medidas. E Marcelo Sampaio, presidente do Conselho de Cultura, mandou também aqui, para corroborar com o que o Rogério falou na última resposta do bloco do Conselho Municipal de Cultura de Campos, vai publicar hoje uma nota de repúdio à ação da Polícia Militar na semana passada no Calçadão, na nossa cidade. Fiz essa proposta na reunião ordinária do último sábado, ela foi aprovada por unanimidade. Ou seja, você tem reação de um vereador, você já tem a reação do Conselho Municipal de Cultura, contrários à maneira como a Polícia Militar agiu na sexta-feira. Isso é absolutamente fundamental, né? E é absolutamente fundamental que isso chegue ao comando da Polícia Militar, para saber que as instituições da sociedade, e o mandato de vereador também é uma institucionalidade da nossa sociedade, né, assim como o Conselho de Cultura, estão se manifestando e manifestando repúdio. Nesse caso ainda especial do vereador Jorginho Virgílio, que é também operador do direito, então conhece também desses limites, de uma maneira talvez com até mais brilho do que a gente conheça, né? Então é importante a manifestação também de mandatários, eu acho fundamental, Luiz. Tem aqui, que gerou muitos comentários essa a postagem. Estou olhando aqui, achei Jorginho Virgílio, vereador de Campos, sobre o ato de sexta-feira. Abre aspas. O Brasil está muito longe de ser uma democracia estabelecida como os Estados Unidos. Muito menos campos dos 50 casas. Lamentável. Com certeza nós não vamos nos acovardar, não. Nós não iremos aceitar a volta da ditadura no país. Palavras do vereador Jorginho Virgílio, né? Sobre o episódio. Eu acho que são palavras fortes, ainda mais vindo de alguém que tem mandato, né, e alguém que também é da área do direito. Eu acho que tem um peso quando ele fala isso. E quanto mais políticos se manifestarem, é melhor, porque é isso, a vida acontece na cidade. A gente precisa que as pessoas da cidade se manifestem com relação a qualquer abuso que possa haver por parte das forças de segurança ou de qualquer autoridade que esteja aqui para servir. Né? Se houve abuso, a sociedade tem que se posicionar. Né? Parte da democracia é a gente também conseguir se posicionar nesses momentos de tensão social, né, em que pode haver abuso de uma parte ou de outra.
Cláudio, você quer colocar mais alguma coisa? Que já passou do já avançamos aqui das 9 horas. Acho que a forma de conversa e de abordagem aí com o Rogerinho feita por você está perfeito. Com a participação dos ouvintes aí fica bem completa, né? E aí a gente, claro que sabe que tem assunto aqui para mais uma semana de programa, né? Tipo aquela série, né? Tem que fazer tipo, entrevista em série com o Rogerinho, episódio 1, episódio 2. Mas não tenha dúvida, e sempre fica aquela sensação de que a gente esqueceu de falar alguma coisa com ele, o que é bom, naturalmente, para que ele sempre retorne, mesmo que por videoconferência ou presencial, né? E esteja sempre conosco aqui, Luiz. Tá bom, Rogério, agradecer demais a sua presença. Vamos marcar, quando essa loucura e esse novo normal tiver uma cara mais definida, vamos marcar um vinho para botar o papo em dia. Agradecer demais a sua presença, sempre enriquecedora. Faço minhas palavras de Cláudio Nogueira. Cláudio, não defini, vou definir no entrevistado de amanhã e vou anunciar tão logo faça. E obrigado mais uma vez, Rogério. Prazer falar contigo. Olha, eu agradeço a Folha da Manhã, a você, Aloysio, a você, Cláudio. Então, logo, seja possível, vou reiterar que a gente possa encontrar, tomar um vinho, botar o papo um dia, né? Essa pandemia tem imprimido um estresse social muito grande nas relações humanas, a gente não poder mais estar junto, não poder estar com as pessoas que a gente gosta, né? Mandar um abraço para todos que contribuíram, concordando ou discordando. Acho que a gente tem que exercitar isso, esse tensionamento saudável de ideias. É fundamental, acho que a imprensa tem esse papel também de trazer esse tensionamento, esse confronto de ideias. Eu acho que é combustível da nossa democracia que a gente não pode deixar morrer. Sempre com respeito, sempre com racionalidade. Acho que ele tem que acontecer. E o bom debate é sempre bom. Obrigado à Folha da Manhã e obrigado a vocês mais uma vez por me convidarem para poder estar aqui debatendo. Nós é que agradecemos. E só pedir desculpa à professora Luciane Silva, ao professora da UENF, advogado também Kleber Tinoco, a diretora do Museu de Campos, Graziela Scocar, fizeram perguntas no grupo, mas realmente não tivemos tempo de colocar todas elas, né? Temos perguntas também aqui da João Paulo Cunha, aqui no streaming, João da Costa Cunha, perdão, do Antônio Jô, né? E não tivemos Sandra Martins, peço desculpas, mas agradeço pela interação e peço ao Rogério que, se possível, respondem depois às pessoas que interagiram aí. Deixa o meu. Tá bom? Tá bom. Obrigado, um abraço, gente. Valeu, um abraço a todos. Um abraço, Aloysio, até mais, e amanhã às 7 da manhã, e obrigado, Rogério, também mais uma vez aí, bom dia para você, boa semana. Eu fechei a semana muito bem, particularmente com a entrevista aqui, o Arnaldo Neto e o Diogo Lima, e abrimos a semana bem, né, Luiz, com a participação do Rogerinho. Positivo aí esse fechamento e abertura da semana em meio a essa pandemia toda, pandemia de vírus, pandemia de informação, de desinformação. O negócio está meio tenso realmente. Mas uma boa semana para vocês aí. Muito obrigado. Para você também, para todos aí e sobretudo aos ouvintes e telespectadores aí da Folha FM. Um abraço. Estamos juntos. Tá bom, vamos lá. O Rogerinho, depois eu mando o endereço para que a gente possa entregar lá o kit ao Rogerinho. Bom, são 9 horas e 17 minutos, ficamos por aqui com o Folha no Ar, primeira edição, agradecendo a você. Amanhã às 9 da manhã às 7 da manhã estaremos de volta com o oferecimento da Clínica Proteus e Laboratórios Plínio Bacelar.